E agora nós vamos iniciar o episódio número 3 do canal In Company, a relação da política com o ambiente corporativo. Vamos saber, então, qual é a visão de Arnaldo Lázaro sobre essa situação, principalmente no nosso país, e pegando também um pouco da política internacional. Arnaldo, que existe interferência, com certeza existe. Todos os encaminhamentos que a gente tem dentro do universo empresarial têm a ver com a política que está sendo trabalhada, com as ações que estão sendo planejadas e executadas pelas gestões. Mara, não tem como dissociar o mundo empresarial da política, né? O parlamento brasileiro é a casa da legislação, onde dali saem várias leis que podem afetar qualquer empresa, né? Nós vimos agora grandes debates, reforma trabalhista, reforma previdenciária, a reforma tributária. Então, assim, o empresário, ele olha para a política com muito pragmatismo, né? A pessoa física, ela olha com muito sentimento. Então, na minha posição de não me dissociar da pessoa física como chefe de família, mas também como empresário, como advogado, tendo uma visão mais ampla. Ser empresário no Brasil é extremamente difícil nesse ambiente político instável, né? Nós tivemos aí um impeachment recentemente, há pouco tempo atrás nós tivemos um outro impeachment do ex-presidente Collor. Então, a cada cisão que há no governo dessa forma, mexe muito com o otimismo do empresário. Se você é empresário e você vê que seu país ele é instável, você pensa 2 ou 3 vezes a retirar o investimento que você tem aplicado em banco para colocar numa empresa. Então, vale muito mais a pena você deixar um dinheiro aplicado do que correr um risco de montar uma empresa. Um detalhe mais técnico do mundo empresarial, mas quando você vai abrir uma empresa, você fala para o Estado, olha, eu estou colocando em risco X mil reais, que é o que a gente chama de capital social da empresa. Em tese, na literatura, no direito, aquilo ali é uma declaração de o quanto você está disposto a correr de risco. 100 mil reais, capital social da empresa. Só que, na verdade, na prática, não é bem assim. Porque se você tem ali problemas empresariais, você está colocando em risco não só aqueles 100 mil reais, mas até um outro patrimônio seu, pessoa física, pessoal. Isso não deveria ser assim, né? Porque não é o que está escrito na doutrina, não é assim que os pensadores pensaram para incentivar você a retirar o seu dinheiro de banco e empreender. Então, eu estou dando aqui apenas um detalhe de como ser empresário é arriscado. Então, você olha para a política, você vê movimentos políticos de muitas vezes dar mais preferência a determinados setores, não por motivos técnicos ou por pesquisas que indiquem que tem que incentivar aquele setor, mas por uma política de governo. Então, muda governo, muda política, né? Então, isso é muito ruim, porque a gente não tem sequência, né, Arnaldo? Você acredita que o empresariado hoje, aqui no nosso país, ele está mais otimista ou não? Até diante, né, das últimas aprovações agora no Congresso. Olha, eu acredito que o empresário, ele hoje, pós-pandemia, né, pós um momento de muito repensar os seus negócios, ele está muito mais cauteloso, né? Nós temos momentos, né, de euforia, de otimismo, a depender da região, mas o empresário brasileiro está muito cauteloso, né? A polarização política, a estabilidade política internacional, o mundo está todo conectado, então se tem uma guerra lá em Israel, afeta a política brasileira. Agora está tendo outro conflito, né, no Oriente Médio, que mudou a rota, né, da navegação empresarial, da navegação mercantil. Isso aumenta os custos, isso dificulta o frete, isso pode ocasionar inflação por conta do combustível, do petróleo. Então, o mundo está conectado. Então, o Brasil não vive isolado do mundo. Então, tudo isso, às vezes você começa, vamos falar do agronegócio, às vezes você começa um plantio de melão, o Brasil é um grande exportador de melão, mas a depender de uma conjuntura internacional dessa, você tem que repensar no meio da sua jornada de produção os valores da sua produção, para quem você vai vender, por quanto você vai vender, quando é que você vai receber. É desafiador.
Mas, assim, o empresário brasileiro, ele é muito resiliente, ele é muito forte. E eu acredito que o que move um país é o setor privado, é o setor empresarial. E, infelizmente, não é assim que pensam os governantes, né? Os governantes, e essa linha que está no governo agora, ela é uma linha de pensar que é o Estado que tem que prover. O Estado tem que ser grande, o Estado tem que ser forte. E eu já penso o contrário. A linha que estava antes, tinha um outro pensamento, na sua visão? Tentou ter, né? Nós estamos falando do ex-presidente Bolsonaro. Ele tentou ter, até pelo seu conjunto de ministros e assessores, que tinham um pensamento mais liberal, uma economia aberta, mas engateou pouco, avançamos pouco em relação ao que se espera de uma grande economia, né? Cenário mundial. Mas era um caminho, nós tínhamos o norte. Eu acho que, em termos políticos, em política brasileira, a gente retrocedeu com o olhar empresarial, né? É muito difícil você ser empresário aqui no Brasil por tanta legislação que se confronta, né? Às vezes você quer atender uma legislação e tem uma outra legislação que entra em confronto com ela. E isso gera muita insegurança para o empresário. Por isso que um dos setores que hoje nós trabalhamos muito forte é a área do compliance, que o compliance vem para dar integridade à empresa, para dar mais transparência e tentar levar o mínimo de segurança possível para o empresário, para ele saber que o ambiente onde ele está operando é um ambiente controlado, onde ele consegue monitorar as regras do universo empresarial que ele vive. Mas mesmo assim, é difícil, né? É difícil. Você imagina que o sistema tributário do Brasil era tido no jargão popular como o maior manicômio internacional em termos tributários. Nós temos a legislação mais complexa do mundo. Então, você não consegue saber se você está pagando certo o imposto. Olha como é difícil você empreender. O contador lhe dá um DARF para você pagar, você não sabe se você está pagando certo. E aí abre o mercado para você fazer recuperação de crédito. Ou seja, você paga, mas geralmente você está pagando a mais do que você deveria pagar. Aí você vai e pede o Estado que lhe devolva aquele dinheiro que você pagou a ele. Então imagina como é difícil você controlar tudo isso, né? O empresário não consegue controlar. Por isso que você tem que lançar mão de assessoria, de consultoria, e isso geralmente os pequenos não conseguem, né? Porque tem que ter um investimento para pagar advogado, pagar contador, né? Pagar especialista de várias áreas para ter um ambiente empresarial bem monitorado. Quais são, né, as áreas, Arnaldo, que na sua visão precisaria de mais investimentos? A gente viu agora recentemente, né, investimentos aí na área industrial por parte do governo federal. Essa é uma área, né, que de fato precisa ter mais investimentos, ela precisa de uma atenção maior pelo número de empregos gerados? A indústria sofreu muito no Brasil, né, nos últimos 20, 30 anos. O Brasil foi deixando de ser um país industrial e o parque industrial brasileiro está muito defasado. Então, a gente não produz tecnologia de ponta, né, de alta tecnologia no país. A gente precisa realmente de um incentivo, de um investimento para a indústria. Eu só não sei lhe precisar se a forma que está sendo feita é a correta, né? Eu acho que se simplificar, se o Estado for menos invasivo no ambiente empresarial, ele está fazendo o melhor papel dele, que é deixar o empresário trabalhar. É. Então, assim, não se meta onde você não conhece, onde você não consegue levar a solução. Deixa que o empresário ele encontre a solução, né? Então, eu acho sim que tem que incentivar o ambiente industrial. É um ambiente que gera muito emprego, né? E é um motriz, né? Tudo que nós vimos ao nosso redor passa por um processo de industrialização. E as grandes potências mundiais são países muito bem industrializados, né? Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, são países que têm uma indústria muito forte, né? E o Brasil não tem. E aí, quando a gente fala em indústria, a gente acaba associando aí a tecnologia, que é algo que a gente vai falar, então, no próximo episódio. Então, não saiam daí, com certeza, acessem aí o nosso próximo episódio.